Olá, bom dia. Quarta-feira, 20 de novembro. Hoje é feriado, dia de consciência negra. Bom dia, professor. Bom dia, Antero. Bom dia, Luciana Gaviria. Bom dia, professor. Bom dia, telespectador e telespectadora. Bom dia, Luciana. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Muita gente está feriando hoje, está descansando em casa. Eu acho que a data merece até uma reflexão, né? Lembra a morte de Zumbi dos Palmares, um grande líder negro. E hoje as causas apenas mudaram, né? Mas todo mundo tem a sua luta. Talvez a gente devia ter até o dia da consciência humana e colocar nessa pauta aí uma reivindicação imensa, quem sabe até o combate à corrupção, Antero. Sim, mas eu acho que continua atual a luta dos negros, né? Hoje nós temos a feliz notícia, por exemplo, de que os negros são maioria nas universidades. Nós tivemos uma época em que os negros não frequentavam a universidade. Nós tivemos uma época em que o homem era propriedade de outro homem. E temos uma época em que o tema escravidão não deve ser totalmente abandonado do debate atual. É preciso que a gente debata também a questão da escravidão. E ao fazer a reflexão, por que é feriado hoje? Tem 3 cidades no Brasil que têm feriado hoje. Cuiabá é uma delas, Salvador, embora Zumbi seja de Alagoas, né? Salvador e Rio de Janeiro. Não sei se Alagoas tem feriado de Dia da Consciência Negra, eu acho que não. Acho que na terra do Zumbi não tem, né? Mas Cuiabá, Salvador e Rio de Janeiro, com certeza, hoje é feriado. E aqui em Cuiabá, existiram 2 vereadores negros que tinham exatamente consciência do que representavam na Câmara Municipal de Cuiabá e que fizeram realmente a proposta por esse dia. É o vereador Rinaldo Ribeiro de Almeida, professor da Escola Técnica Federal de Mato Grosso, cuja família inteira é de Vila Bela da Santíssima Trindade. Em Vila Bela da Santíssima Trindade é a capital dos negros de Mato Grosso, e o vereador Rinaldo é um dos propositores deste momento de reflexão, deste dia 20 de novembro, como homenagem a Zumbi dos Palmares. E o outro vereador que também teve um papel fundamental para a aprovação dessa lei foi o vereador Aurélio Augusto. O Aurélio Augusto era um vereador do Cochipó, envolvido com a cultura popular, sempre esteve presente nos movimentos populares, teve uma eleição espetacular à Câmara Municipal de Cuiabá. Eu tive a honra de, historicamente, ter participado desta eleição. Mas como? Está ajudando o Aurélio Augusto nos votos? Etc. Não. Eu participei dessa eleição como jornalista, professor. A importância da imprensa livre. Eu estava, na época, na rádio Vila Real, que depois viria a ser Globo FM, e que hoje é a nossa Vila Real aqui, a Vila Real FM. Eu estava, na época, na rádio Vila Real e a gente fazia a cobertura das eleições. E nós fizemos jornalisticamente, eu quero repor esse fato, porque esse fato possibilitou depois que o Aurélio Augusto atuasse na Câmara e pudesse depois propor essa lei. O Aurélio Augusto, candidato a vereador. Terminada a apuração, só tinha um órgão de imprensa que dava Aurélio Augusto, vereador eleito por Cuiabá, só nós. Toda a imprensa de Cuiabá dava que o vereador eleito era Vicente Vuolo Filho. E eu dizia que não era. E eu tinha as cópias de todos os boletins. Aí eu fui visitado por uma pessoa amiga da família do Vicente, dizendo o seguinte: mas Anterinho, eu lembro bem disso, o Aurélio, cara, Aurélio é aqui do Cochipó. Ele não usou a expressão, mas ele queria dizer o seguinte: Aurélio é um negro aqui do Cochipó. E já está tudo certo, está todo mundo dando que é o Vicente que ganhou. Eu falei, mas não foi, cara. Eu tenho todos os boletins.
O cara falou, mas eu também tenho. Eu falei, então vamos conferir o seu com o meu. Aí, na verdade, o dele faltava um monte de boletim. Eu falei, mas Antero, esquece isso aqui que está tudo combinado, está tudo certo. Naquela época tinha aquela fama, né, de que as pessoas acertavam o jogo no tapetão. Eu falei, olha, não tente fazer esse jogo que eu não vou mudar de opinião. Aí o que eu fiz, professor? Eu falei, eu vou fazer o seguinte. Eu fiz fotocópia de todos os boletins, botei numa caixa e fui lá na casa do Aurélio Augusto, no Cospó. Eu sabia onde ele morava, liguei para o jornalista Enoque Cavalcante, que está aí vivo e me ajuda a contar essa história. Ele editava o Jornal do Dia. O Jornal do Dia, no outro dia, saiu Aurélio, vereador de Cuiabá. Eu visitei o Aurélio às 4 horas da manhã. Ao descer do carro que me levou na casa do Aurélio, assim pela porta dos fundos do carro, passou um carro tirando fina de mim, zum! E saiu, eu não sei quem é, fui lá e entreguei para ele. Falei, olha, está aqui meu filho, não deixe de interrogar. O vereador eleito é você. Estava um clima de velório na casa dele e eu entreguei todos os documentos que possibilitaram a vitória do Aurélio Augusto. O Aurélio Augusto foi vereador de Cuiabá. E como vereador, ele pôde ajudar o Rinaldo, a ideia original foi do vereador Rinaldo, a aprovar esse dia da consciência negra. E eu acho que esse dia precisa continuar sendo um dia de reflexão e de luta. Porque, vamos ser sinceros, o racismo existe no Brasil. Você quer ver? Ah, fulano de tal está... Ninguém fala manchando a sua honra. Como que eles falam? Está denegrindo a sua honra. Isso é racismo. Né? Fora assim, comece a prestar atenção que tem várias expressões que naturalmente são ditas e que as pessoas não percebem que são expressões racistas. Eu acho que nós continuamos devendo desculpas aos negros do Brasil. É isso. Luciana, eu concordo em gênero, número e grau. No início da sua fala você mencionava isso e o Antero terminou a fala dele chamando a atenção nossa da reflexão e é verdadeira. Esse dia tem que ser um dia de reflexão, porque, vejamos, se nós fizéssemos um balanço aqui, nós vamos encontrar que a desigualdade social é gritante no país e não é de hoje, é desde o seu início. E, para ser mais claro ainda, desde a construção do Estado brasileiro, que nasceu complicado. Porque o tripé que sustenta o Estado brasileiro é um tripé que, a meu juízo, já deveria ser demolido há muito tempo. Porque você tem, de um lado, uma peça desse tripé, o corporativismo. E o corporativismo é presente em todos os setores, tanto da vida pública quanto da vida particular. O segundo é o cartorialismo, que também é gritante no país. E terceiro e último, que complementa esses dois primeiros, é que forma um Estado completamente desigual como o nosso. Ora, quando nós comemoramos a República, fortaleceu a eleição censitária. Trocando em miúdos, amigo, o que significa isso? Para que alguém seja eleitor, era necessário ter um rendimento anual para sê-lo. Para ser candidato a um cargo qualquer, deputado, senador e etc., deveria ter um rendimento anual para sê-lo. Portanto, a imensa maioria da população estava alijada, fora desse processo todo. Sem falar, e antes que alguém lembre disso, em 1850 nós tivemos a Lei da Terra, que os ex-escravos não tinham direito a ela. Então, apenas um grupo pequeno de pessoas e a imensa maioria da terra era terra devoluta. Portanto, a desigualdade, ao invés de ser rompida e vencida, quando você sai de um status imperial para a república, aliás,
o hino à República é muito interessante e é bom para a nossa reflexão. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. É simplesmente extraordinária para que nós possamos refletir sobre ela. E até hoje nós estamos vivendo em um país muito, mas muito desigual. Portanto, a reflexão do dia de hoje, ela é necessária por todos nós. É necessária porque não é apenas o negro que luta para a sua visibilidade, para o seu reconhecimento como pessoa, mas outros segmentos da sociedade também seguem no mesmo caminho. A questão das mulheres, na questão de salários, ela tem um salário menor do que a dos homens. A questão dos homossexuais, a questão dos deficientes de uma forma geral. Então, todos, e aí eu quero concordar em gênero, número e grau, quando uma frase que você disse, é preciso que nós tenhamos a clareza de que o dia de hoje não é apenas da consciência negra, mas exatamente a consciência humana. Eu entrevistei ontem na Rádio Capital FM, segunda-feira, entrevistei o Clóvis Arantes, que é o presidente da ONG Livremente. É professor, dá aulas, é uma figura brilhante, uma figura muito inteligente e que condenou aí a recente parada que teve quando discutiu principalmente a questão da empregabilidade do homossexual, dos gays, das lésbicas e dos travestis. E ele coloca claramente que é muito difícil conseguir emprego nessa situação, que é muito difícil a empregabilidade nessa situação. E coloca um dado muito alarmante, que o suicídio está aumentando muito nesse grupo. Né? Muitos jovens estão realmente assim, assumindo uma tristeza quase infinita e estão se suicidando, tirando a própria vida, e a gente precisa debater isso. A gente precisa debater tudo isso. Não é possível que a gente não consiga dar um passo à frente para sermos mais solidários com todas as pessoas que nos cercam. Porque veja, Luciano, nós temos 2 irmãos gêmeos siameses. É o preconceito, que todos nós somos preconceituosos. Não há ninguém que não o seja, embora cada um de nós temos o trabalho para esconder o nosso lado preconceituoso, que é irmão da intolerância. A intolerância e o preconceito andam juntos e juntas de mãos dadas e entrelaçadas. Esse é o grande problema e a grande questão que deveria ser discutido por todos nós. Nessa data que merece essa grande reflexão, né, ouvindo os senhores, uma coisa é preciso dizer. Eu até parabenizo o Estado de Mato Grosso, porque entendo que a tratativa aqui com a população negra é diferenciada. Eu estou no Estado apenas há 11 anos, era de São Paulo, fiz várias faculdades, principalmente no interior do Estado. Era difícil, de fato, presenciar negros nas universidades, nos pilares mais elevados da sociedade. E quando eu vim para Mato Grosso, é claro que a população negra é em maior volume, mas existe sim uma diferença no tratamento. Eu praticamente aqui eu não consigo enxergar tanto racismo diferente de outros estados brasileiros. De fato, o Brasil é muito grande, cheio de desigualdades e, de fato, os pilares da sociedade ainda estão contaminados por essa, eu diria que, involução. Acho que a humanidade já deveria ter superado, se respeitado mais, como vocês disseram. Quando eu disse que nós talvez precisássemos levantar novas bandeiras de luta, é porque a gente precisa galgar, continuar caminhando. A gente sempre continua lutando pelas mesmas coisas do passado. Então isso me reflete de que a gente está evoluindo um pouco, né? Estamos falando de vidas aqui. Não é apenas raça ou cor, não, é respeito, é humanidade. Mas vamos continuar então celebrando essa data e levantando outras bandeiras de luta, né? Vamos falar agora do VLT. Antero, professor, olha só, no dia 19, ontem, o STJ adia julgamento que pode restabelecer contrato do VLT. Essa novela parece que não vai terminar nunca, é que o consórcio VLT ingressou na justiça, né, Antero, para tentar retomar as obras que estão paralisadas desde dezembro de 2014. Eu acho que vale ressaltar que enquanto essa novela não chega ao fim, acho que na semana retrasada até o deputado
Wilson Santos fez uma audiência pública para cobrar do governador Mauro Mendes uma definição se a obra vai ser retomada ou não. Até existe um certo questionamento do próprio deputado estar cobrando isso, porque quando ele foi secretário de cidades, isso em 2017, ele convocou uma reunião com o prefeito Emanuel Pinheiro, com a prefeita de Várzea Grande, e disse que ele, de fato, iria destravar as obras. Ele não conseguiu destravar as obras, ela foi judicializada, isso ainda no governo Pedro Táxi. Eu me lembro que naquela época foi contratado um estudo da KPMG, que disse que para concluir as obras, 600 milhões era o valor suficiente, mas aí o consórcio disse que não, que era 1 bilhão e 200, enfim. Aí houve o rompimento unilateral do contrato com o consórcio VLT e nesse momento agora volta-se a questionar que decisão o governo vai tomar, vai gastar mais 800 mil diante do estudo, que foi recomendação da própria Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. E a gente não vê o fim dessa história. Mas na verdade é o seguinte, a gente tem que ler com certo criticismo as notícias da forma como elas são postadas, né? Essa matéria do VLT foi colocada pelo site Olhar Jurídico, que é do site Olhar Direto, um dos sites de maior respeitabilidade do estado de Mato Grosso, indiscutivelmente. Só que veja a manchete. STJ adia julgamento que pode restabelecer, né? Vou desligar aqui, depois eu atendo, porque não é hora. Que pode restabelecer o contrato do VLT. Então, pelo amor de Deus, pode. O campo da possibilidade é infinito. Não foi julgado ainda. Mas na matéria diz o seguinte, a determinação do adiamento não esclarece sobre a nova data. A próxima sessão da segunda turma está marcada para o dia 21 de novembro. Veja outro detalhe da matéria. Aí faz um histórico, que a rescisão foi comunicada em 2017. Restou demonstrado inidoneidade no pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, subcontratações com irregularidades e cumprimento irregular de cláusulas do contrato. Isso através de própria delação e de própria confissão. A Túmara de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo negou o mandado de segurança. Com a decisão por maioria, o rompimento unilateral acabou mantido. No fim de outubro, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça julgou improcedente o recurso do VLT, que buscava suspender o rompimento unilateral do contrato. A negativa ocorreu em agravo interno contra a decisão monocrática do ministro João Otávio. Agora, o consórcio VLT insiste para a própria segunda turma, que já negou, que ela volte atrás naquilo que já opinou e conceda o direito do consórcio que fez a confissão de que fez bandalheira, que pagou propina, que teve superfaturamento, que deu dinheiro para Silval Barbosa e seus comparsas, para que eles sejam restabelecidos. Essa segunda turma já votou que não. Se eu sou o editor desta matéria, eu coloco outro título. STJ adia julgamento, mas o VLT dificilmente retomará o processo. Porque todo o histórico, o juiz de primeira instância negou, o Tribunal de Justiça negou, a Câmara de Direito Público Reunido negou, o Superior Tribunal de Justiça monocraticamente negou. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou. E agora eles querem ser julgados de novo porque fazem um agravo interno, que é aquela postergação possibilitada diante dos inúmeros recursos que são possíveis dentro do Código de Processo Civil. Mas esse agravo interno dificilmente terá o condão de modificar a opinião do Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que a decisão mesmo sobre o VLT sai em março, quando o governo federal e o governo do estado derem o veredito, se vão fazer VLT, BRT ou outro modal para Cuiabá. Existe a Comissão de Mobilidade Urbana do Ministério de Mobilidade Urbana, se não me falha a memória. Secretaria Nacional. O próprio secretário que deveria
os estudos deveriam ser encerrados agora. Ele pediu mais um prazo de 120 dias, me parece. Ou seja, nós teremos aí até mais ou menos fevereiro ou começo de março o prazo pedido, o novo prazo pedido por essa mesma secretaria, pela mesma comissão, para analisar, para estudar a viabilidade ou não do VLT. E aí nós voltamos para as antigas questões que norteiam todo o problema que gerou o VLT empacado. Havia no contrato, e aí o contrato dizia com todas as letras, e o consórcio, quando paralisou as obras, foi sustentada exatamente neste contrato, o contrato entre o consórcio e o Estado de Mato Grosso, dizer que quando ocorresse o atraso de 2 ou 3 pagamentos, o consórcio poderia paralisar a obra, foi o que fez. 3 medições não pagas até o Isso, momento. exatamente. Paralisou em 2014. E de lá para cá, nunca mais ela foi retomada. Mas ao invés de nós debruçarmos ou gastarmos muito mais tempo pelas questões jurídicas e pela questão da viabilidade do veículo, nós fizemos em linha contrária. Nós começamos a falar no valor da passagem. E qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento sobre o transporte coletivo sabe que a passagem ela é sempre subsidiada pelo Estado. Em qualquer lugar do mundo, Luciano, e você sabe disso tanto ou mais do que eu, em qualquer lugar do mundo, o VLT, assim como o outro transporte coletivo, é subsidiado pelo Estado. Portanto, essa não deveria ser a discussão primeira. Ao contrário, é uma discussão secundária. Mas nós perdemos tanto tempo discutindo, quando nós deveríamos discutir outras questões, para que nós comecemos a pressionar os governantes a agirem com muito mais rapidez. Veja, durante todo o governo Pedro Tax, e aí foi um erro, a meu juízo, que ele cometeu quando judicializou a obra. Ao judicializá-la, ficou muito mais difícil para uma negociação. E aí, para arrematar tudo isso, veio a delação do Silva Barbosa, que confessava lá os crimes cometidos, entre os quais o recebimento de propina com relação ao consórcio VLT. E aí nós não saímos do lugar. Não saímos do lugar e por várias razões. Primeiro, que os governantes do Estado não teve ou não quiseram ter a ousadia para enfrentar o problema. Ao contrário, empurraram, ao invés de enfrentar o problema. Por outro lado, os segmentos da sociedade civil, ao contrário de discutir as questões propriamente do VLT, nós conversamos sobre detalhes sem a menor importância. E aí, nós não avançamos. Veja, amigos, foi paralisada a obra em 2014. Até hoje, sequer ela foi retomada. Culpa não é só do governo do Estado, não. Culpa dos prefeitos que passaram pela Várzea Grande e por Cuiabá, também. Sem falar dos órgãos fiscalizadores. Os prefeitos têm culpa por quê, amigo? Veja, trata-se de uma obra estadual, do Estado de Mato Grosso. Só que o Estado de Mato Grosso, qual é o espaço do Estado de Mato Grosso? São os municípios. Portanto, uma obra tocada pelo Estado, mas no município. Portanto, um agente importante nessa negociação e de participação efetiva e imprescindível, o prefeito. Por quê? Ele é o responsável, ele é o articulador, ele é o defensor dos interesses da sociedade. E, portanto, os prefeitos, o Wallace Guimarães e a dona Lucimar, abriram mão do seu direito de participar dessa negociação. Os prefeitos aqui de Cuiabá, também, Mauro Mendes e o Galindo, também não participaram. Portanto, eles têm culpa nisso, em razão de a obra ser feita no município de Cuiabá, em Várzea Grande.
O senhor está colocando o professor como uma batata quente, cada um foi passando a responsabilidade Exatamente, para o outro, assim de como repente... fez o Tribunal de Contas, assim como fez a Assembleia Legislativa. Aliás, a Assembleia Legislativa criou uma comissão das obras da Copa do Mundo. E hoje o prefeito Emanuel Pinheiro era exatamente o presidente dessa comissão, que não fez nada e não fiscalizou coisa alguma. A gente não pode esquecer que, colocando no bolo aí o pacote das obras, foram apenas 50 milhões de reais, isso que a gente está lembrando do Tribunal de Contas, né, que resultou até no afastamento dos conselheiros. Mas olha, a Cuiabá e a Várzea Grande que a gente está discutindo hoje, não é a mesma Cuiabá até de Várzea Grande em 2012. Por exemplo, alguns dados apresentados pela Cinfra ou preocupações porque eles não têm ainda um dado estatístico, é a velha pergunta: Cuiabá e Várzea Grande precisa do VLT? Porque eles chegaram a uma conclusão, mesmo que preliminar ou parcial, de que não seria interessante pelo número de passageiros. O aumento da frota de veículos foi absurdo, o aumento da frota. Então, aí eles pensam, qual seria o valor desse subsídio? Porque quem paga não é bem o governo, né? Sou eu, o senhor, sai do nosso bolso. E aí tem o problema ainda da integração. Eles não têm a menor ideia, se tiver o VLT, como que vai funcionar o sistema de integração. Ou seja, a região metropolitana sofreu mudanças. E que esse estudo agora, de R$800 mil, que é uma recomendação do governo federal, até para que o próprio governo federal possa também estar aportando aí recursos para o Estado. Quer falar, professor? Por favor. Eu não sou especialista em VLT, evidente que não sou. Eu sou jornalista e advogado. Mas eu acho assim, primeiro, vamos pegar por partes. Primeiro, a questão do Estado ajudar no preço da passagem, né? Com uma quantia anual de indenização, como que eles falam? Para subsídio. Para poder subsidiar a passagem. Ah, mas vai subsidiar com 40 milhões por ano. Como se isso fosse muito dinheiro. Eu acho que não é. Eu acho que é muito pouco. O Estado libera para as empresas que vendem bebida alcoólica mais de 500 milhões por ano. Mais de 500 milhões por ano de incentivo. Libera para os frigoríficos, para esses irmãos... Para quem não precisa. Para esses irmãos, Joesley e Wesley Batista, liberam outras centenas de milhões por ano. Aí vão criar ingresia na hora do Estado subsidiar o transporte do trabalhador. Aí para o trabalhador andar melhor, para funcionar melhor o transporte coletivo, aí não pode. Ponto 1. Portanto, eu acho que essa coisa do subsídio é um dos argumentos mais pobres a ser colocado na mesa. Se é que alguém vai ter coragem de colocar isso. Porque não resiste a menor análise. É só pegar as que recebem subsídio no Estado, comparar e falar assim, o grosso dos trabalhadores de Cuiabá e Várzea Grande não merece esse subsídio? É evidente que merece. E no mundo inteiro, o transporte coletivo é subsidiado. Outro ponto importante da questão do VLT é que existe um grande interesse, primeiro, de quem que é o VLT. Quando terminar a obra, quem que opera a obra? Quem que opera o VLT? Você não tem, você tem uma concessão para empresas do transporte coletivo que operam o ônibus. Quem que é o dono da operação? Quem que vai receber? Do troncal VLT. O nosso VLT é troncal. O que é troncal? Ele corta as cidades de Cuiabá e de Várzea Grande ao meio. As empresas de ônibus serão alimentadoras desse grande tronco do VLT. Portanto, um dos sócios necessariamente seria interessante que fossem as empresas de ônibus. Para quê? Para haver uma maior harmonia entre o ônibus e o veículo leve sobre trilhos. E o Estado vai ganhar dinheiro com essa concessão, professor. Quem que não quer ficar tomando conta do VLT por 30 anos, renovado por mais 30?
para só ter o direito de cobrar a passagem. Então, o VLT é super viável. É super viável e precisa trazer como sócio as empresas de ônibus para facilitar a operação, para não ter boicote na operação. Vamos aguardar, então, até a conclusão do estudo, Antero, até março. Professor, qual seria o seu destaque? Luciana, Antero e amigo telespectador, todos nós sabemos que, recentemente, o governo Jair Bolsonaro entrou com a medida provisória na Câmara Federal para simplesmente acabar com o DPVAT. Pois bem, logo depois disso, a rede, o partido Rede, vai até o Supremo, irá até o Supremo contra o fim do DPVAT. E aí eu peguei uma fala que me parece importante até para nos provocar todos nós e provocar, no bom sentido, cada um dos nossos telespectadores para uma pequena reflexão. E esse trecho que eu peguei é exatamente do senador Fabiano Contarato, que foi por 17 anos delegado de polícia. E ele tem uma argumentação muito interessante, aliás, é a sua argumentação que sustentará o pedido do Partido Rede lá no Supremo Tribunal Federal. Esse é o tema do meu comentário. Obrigada, professor Antero. Seu destaque? Olha, meu destaque é o seguinte, meu destaque é que acabou a gestão democrática nas escolas de Mato Grosso. O Ministério Público de Mato Grosso fez um comunicado à Prefeitura Municipal de Cuiabá para que paralisasse o processo de gestão democrática. Não teremos mais eleição de diretores nas escolas, porque já está decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Desde o dia 5 de novembro de 2019, portanto, há 15 dias atrás, né, o Supremo decidiu, e isso tem efeito vinculante, de que caberá ao Executivo Municipal, ao chefe do Poder Executivo Municipal, a nomeação de todos os diretores e de todos aqueles que trabalham na educação. Que essa é a função exclusiva dos prefeitos. Na verdade, esse julgamento do Supremo se arrasta desde 2011. Não vou querer culpar Bolsonaro por isso, porque não tem absolutamente nada a ver com o novo governo. Já em 2011, o Supremo havia sinalizado nessa direção. E agora o Supremo concluiu de que o artigo da Constituição do Estado que garante a gestão democrática foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, não teremos mais eleições diretas para diretores de escolas. Agora, quem vai indicar diretor de escola é o prefeito. E, claro, o prefeito vai sofrer pressão dos ilustres vereadores para indicar. Da mesma forma que no Estado, quem vai poder indicar diretor de escola não é mais a comunidade escolar, é o governador Mauro Mendes. Eu me pergunto o seguinte, qual que é a condição que tem um governador de indicar um bom diretor, ou vários bons diretores, em Aripuanã, Confresa, Colniza, Guarantã do Norte, etc. e tal? Eu creio que a gente está correndo o risco de voltar à velha politicagem nas escolas, a educação ser usada mais uma vez. Não vai falar tudo, Antero. Antero não pode entregar tudo agora. Então a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar então de educação e DPVAT. Novamente com o programa Notícia de Frente, vamos diretamente lá para a Câmara de Vereadores. Antero, professor, nós falamos muito sobre isso, né? Estávamos aqui tentando adivinhar qual seria o resultado da votação que reajustou sim o salário do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. O salário do gestor era de R$ 23 mil
23.500 e foi aprovado para 27 mil. Mas tem uma notícia boa, né? Talvez aí digamos que foi vetado o fato de que o prefeito poderia receber R$32 mil, isso no ano de 2021. O resultado foi de 15 a 6. 6 vereadores rejeitaram o projeto, mas 15 votaram a favor. Votaram a favor do projeto reajuste. de 27. Do reajuste, exatamente. Para 27. Para 27 Mas o de mil. 32 não foi votado, né? Não, foi retirado, foi suprimido. O vereador Marcelo Bussi que apresentou essa emenda para suprimir esse texto que estabelecia R$32 mil para o ano de 2021. Ok. Nós vamos ter matéria da Câmara ou vamos comentar o assunto? Pode comentar. Olha, vai ter impacto na folha, não é, eu já disse, não é o salário do Emanuel que não pode ser de 27 mil. O problema é que ao aumentar em R$4 mil o salário do Emanuel, aumenta uma série de carreiras dentro do Executivo Municipal. Beneficia 400 príncipes do erário dentro da Prefeitura, que tem mais de 10 mil funcionários. Quer dizer, 400 servidores vão gerar um gasto superior a 10 milhões de reais nos cofres públicos. E isso, cá para nós, não é uma medida salutar para as finanças de Cuiabá. Cuiabá já caiu de B para C e já teve nota 0 do Firjan no que se refere à possibilidade de cumprir os seus compromissos com os seus fornecedores. Então a situação vai ficando cada dia mais difícil. A crise manda recado e está dando um tchauzinho. Olha, estou chegando aí. E os vereadores estão brincando de apostar no quanto pior, melhor. Olha, Luciana, a crise ainda continua. A crise econômica, a crise financeira no país continua. E em razão da crise, somado, melhor dizendo, às consequências dessa mesma crise, as dificuldades que as prefeituras estão enfrentando. E não é uma nem duas, não. Várias prefeituras no estado de Mato Grosso já vão encerrar os seus trabalhos agora, neste mês. E só retomarão no ano que vem. Isso é um reflexo exatamente das dificuldades financeiras desses municípios. Cuiabá, embora seja uma capital, embora tenha uma situação muito diferente desses municípios todos, mas ele também recebe o impacto desta crise toda. Sem falar deste impacto, vem um reajuste agora, como muitíssimo bem falou o Antero, a respeito do buraco que vai ser criado na folha de pagamento. Somado a isso, amigos, nós temos aqueles 4 empréstimos já autorizados pela Câmara e que provavelmente daqui a pouco começarão a ser pagos. Isso significa dizer o quê, amigos? Que a nossa possível equilíbrio das contas públicas podem não resultar no equilíbrio das contas públicas. E aí nós temos um complicador. E parte da responsabilidade é exatamente da Câmara. Porque em nenhum momento, em nenhum instante, a meu juízo, e eu não vi isso dentro da Câmara, discutiu o impacto desse aumento, discutiu o impacto desses empréstimos, que ela, Câmara, autorizou, e ela, Câmara, não discutiu os interesses e os desejos do conjunto de munícipes cuiabanos. Professor, o que o senhor está citando me faz lembrar nesse momento o que já aconteceu com Chapada dos Guimarães, com Santo Antônio de Leveger, também com o município de Sorriso, um município tão próspero, né? Mas são 3 municípios, né, que fizeram decreto, ou seja, a economia está abalada e nesse momento vem aqui a capital mostrando que é preciso patrocinar esse aumento salarial, então vem na contramão. De outro lado, o Estado diz que aumenta a arrecadação, Antero, mas os municípios estão vivendo uma verdadeira sangria. Fica até uma matemática difícil de entender que coloca a gente para questionar, será que é má gestão? Má gestão? Não. Será que de fato, né, a economia ainda não se recuperou? A questão do Pacto Federativo ser como não acontece? E aí, essa decisão aqui, será que os eleitores vão lembrar isso no futuro? Será que eles estão conseguindo compreender a dimensão do que está acontecendo com os cofres públicos? Faço essa pergunta porque acho que ela é importante, né? E nessa seara,
Vamos destacar aqui os vereadores que votaram a favor do reajuste. Olha, Marcos Veloso, Adevair Cabral, Orivaldo da Farmácia, Sargento Joelson, Chico 2000, Doutor Xavier, Adilson Levante, Juca do Guaraná, Renivaldo Nascimento, Clebinho Borges, Marcrean Santos, Idiel Coutinho, Luiz Cláudio, Ricardo Saad e Toninho de Souza. Foram os parlamentares que votaram a favor do reajuste do salário do prefeito. A turma dos 400, né? A favor dos 400. Agora tem os 6. E contra os 96 mil e pouco. Os 99.600. O vice-prefeito não foi contemplado. Os 9.600. Não, o vice não foi. Agora a turma dos 6, né, a oposição. Aí eles iam aumentar o salário do vice? Não aumentaram? Não aumentaram. Por que será, hein? Mas deram 13º salário e férias para o prefeito. Ainda é retroativo, tá, o reajuste. Vai até maio. Não foi... Então o prefeito tem 3 13º para receber, né? É retroativo. Bom, quem tentou ir contra tudo isso foram os vereadores Abílio Júnior, Felipe Velaton, Lilo Pinheiro, Dilemário Alencar, Wilson Quero e Marcelo Bussic. O Diego Guimarães, ele precisou se ausentar para uma audiência, então ele não voltou para casa e não conseguiu votar. 15 contra 6. Essa é a conta. É conta certa, né? Porque o Diego teria voto contra, e aí não consta também o voto do presidente, né? Que seria o voto a favor. Né? O presidente não deve ter votado porque é presidente, talvez seja por isso, né? E porque não precisou votar, né? Eu acho que fizeram mal às finanças de Cuiabá, fizeram mal para a cidade de Cuiabá. E fizeram mal para eles. As urnas vão contar. A população não pode esquecer. Não. Vamos falar agora do Aras. Pediu ao STF para derrubar liminar de Toffoli, que paralisou o caso Queiroz. Em memorial encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o procurador da República, Augusto Aras, alertou os integrantes da corte que limitar o compartilhamento de dados sigilosos do antigo COAF com o Ministério Público e a polícia pode comprometer tanto a reputação internacional do Brasil quanto a sua atuação nos principais mercados financeiros globais. De acordo ainda com Aras, entre as consequências mais concretas que podem ocorrer caso o Supremo imponha limites ao repasse de informações do COAF estão a dificuldade de acesso a créditos internacionais para projetos de desenvolvimento, redução do rating de investimento do Brasil por agências internacionais de classificação de risco e dificuldade de pagamentos a exportadores brasileiros em transações comerciais internacionais, além, claro, de danos político-diplomáticos. Antero, professor. É só uma frase só, Luciana, mas só uma frase. Todos os países do mundo, grandes ou pequenos, poderosos ou não, têm que combater todos os dias a corrupção. E nós, soma-se à corrupção, a impunidade no país, que é muito grande. Portanto, nós temos duas grandes preocupações. Porque o não combate à corrupção e o não combate à impunidade no país, sem dúvida nenhuma, deixa a nossa fotografia lá fora muito complicada e muito difícil. Aliás, não é de hoje, sempre foi complicadíssima a fotografia brasileira lá fora. E isso sim afeta, sobretudo quando nós buscamos, ou o governo federal vai buscar lá fora dinheiro internacional para o mercado nacional, para o mercado brasileiro. Ora, hoje é muito diferente de 50 anos atrás. Hoje você aperta a tecla de um computador, você desloca, migra a sua grana para um outro país, para um outro local. Portanto, é preciso que nós tenhamos a clareza de que o combate à corrupção, não importa de onde ela virá, porque corrupção não é uma mão única. Existe a corrupção ativa e a corrupção passiva. O grande problema nosso é que nós falamos só da corrupção passiva. Aos políticos, ao agente público, e esquecemos que existe um outro braço dessa corrupção, que é o ativo ou o passivo, mas que está fora do serviço público. E ninguém fala desse agente que é tão importante, ou, entre aspas, a importância aí, quanto o outro. Então, amigos, por outro lado, a questão da impunidade.
essa é outra questão. Aliás, eu falo sempre, Luciana, que a maior doença no Brasil é uma só, a impunidade. Infelizmente, nós não fizemos uma reforma do judiciário como deveríamos fazê-lo para combater essa impunidade. E agora nós precisamos de uma outra reforma dentro do Ministério Público. Deu-se muito... Na democracia, amigos, na democracia é preciso dar limites aos poderes das instituições, das pessoas que comandam ou que tocam essas instituições. Veja, dentro da respeitabilidade que cada uma dessas instituições merecem e precisa. Nós não vamos abrir mão do Ministério Público, mas devemos dar limites à ação do Ministério Público. Eu sempre vou lembrar, em 1931, os Estados Unidos mandaram para a cadeia um dos seus maiores bandidos, que foi Al Capone. Todo mundo sabia dos crimes que ele cometeu, mas não tinha provas sobre esses mesmos crimes. E nenhum juiz, Luciana, e nenhum policial usou de crimes para prendê-lo. Ele foi preso quando... de que maneira em 1931? Foi preso exatamente por sonegação fiscal. E sonegação fiscal nos Estados Unidos é crime e dá cadeia. Foi por isso que ele foi preso. E nenhum juiz, nenhum policial, ninguém de Ministério Público, coisa nenhuma, usou de crimes para combater crimes. Em qualquer país sério do mundo, o Toffoli já estaria respondendo. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, já estaria respondendo por crime de contra a Constituição. Verdade. Porque ele requereu a quebra de sigilo bancário, ele requereu não, ele deu ordem para que fosse encaminhado para ele a quebra de sigilo bancário de mais de 600 mil pessoas. 400 e tantas mil pessoas físicas, 100 e tantas mil pessoas jurídicas. Isso é um absurdo dos absurdos dos absurdos. O que fala a lei da quebra do sigilo? O juiz, o magistrado, e Toffoli é presidente do Supremo, é magistrado, pode quebrar o sigilo de alguém? Pode. De forma individualizada e fundamentada. São os dois requisitos da lei para se quebrar o sigilo bancário. Tem que ser de forma individualizada e fundamentada. Ele quebrou de 600 mil pessoas. Eu disse aqui nesse programa, é para montar um bunker. É para montar um banco de dados. Para quem será que vai servir esse banco de dados? Aí ontem, ele sentiu o ambiente no Supremo, muito provavelmente, viu que o Supremo não ia cohonestar com tamanho espalhafato, e ele acabou recuando e desistiu de ter a quebra dos dados da Receita e a quebra do sigilo que ele requisitou junto ao COAF. Esse é um ponto. O outro ponto, as autoridades internacionais que estão visitando o Brasil, que estão mantendo contato com o Senado da República, já estão dizendo o seguinte: com essa decisão do Toffoli, o Brasil vira um paraíso fiscal. O Brasil vira um paraíso fiscal. As autoridades do GAFI, que é uma instituição internacional que combate exatamente a questão de lavagem de dinheiro, estão horrorizadas com a decisão do Toffoli. Essa lei do COAF é uma lei que tem características internacionais. Para submetê-la ao Congresso Nacional, isso passou pela aprovação de vários países. O Toffoli quer quebrar tudo isso. Será que é só para proteger o Flávio Bolsonaro? O amor por Flávio Bolsonaro nasceu tão fortemente assim nas hostes do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que não é. Eu acho que as pessoas estão pensando que são mais do que são. Ministro do Supremo pode muito, mas não pode tudo. E nós temos a infelicidade de termos hoje na presidência do Senado um cidadão que é pior que o Renan Calheiros. Tem menos fama que o Renan, mas o Davi Alcolumbre não tem a cultura jurídica do Renan e faz um papel que é um papel ridículo de presidente do Senado.
de obstar a análise pelo Senado, quando o Senado tem 48 assinaturas já. Ele obsta a CPI da Lava Toga, ele obsta a abrir processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Enfim, ele é um verdadeiro xerifão lá do Supremo. Esse moço é investigado. Imagine, como que será o julgamento dele no Supremo? Né? Ele vai ser absolvido. Está na cara. Antério, só para reafirmar o que você acabou de dizer, né, a decisão anterior, né, de Toffoli, agora revogada, havia sido no âmbito de um processo no qual, em julho, o ministro suspendeu todas as investigações do país que usaram dados detalhados de órgãos de controle, sem autorização judicial prévia. Complicado, né? Mas vamos para outro assunto agora, senão esse aqui vai render muito. Vai. Professor, vamos para o seu destaque do DPVAT? Luciana, Antero e amigo telespectador, o governo entrou com uma medida provisória, está na Câmara, que trata exatamente do fim do chamado DPVAT. Esse fim do DPVAT provocou uma discussão dentro do Congresso, mas uma parte dos deputados, sobretudo, Luciana, tem dito o seguinte: olha, vamos derrubar essa medida provisória. Uma outra parte dos congressistas tem dito o seguinte: vamos deixar isso aí como está, daqui a pouco caduca essa medida provisória. Então você tem várias discussões dentro do Congresso Nacional diante disso, porque há um número grande de parlamentares contrário a esta medida provisória. E nesta esteira entra o Partido Rede, que vai entrar no Supremo Tribunal Federal para barrar esta medida provisória. E eu selecionei algumas frases do senador Fabiano Contarato, que foi delegado de polícia por 17 anos, portanto, e além disso, professor de direito penal durante muito tempo. Então não é alguém que desconhece a situação toda, ao contrário. E é exatamente a sua argumentação que sustenta a ação tocada pelo Partido Rede. E o Fabiano Contarato diz o seguinte: a primeira questão, a primeira frase: o MP, ou seja, a medida provisória, prejudicará as vítimas de acidentes de trânsito. Eu tive contato, Luciana, com 6 ou 7 pessoas que tiveram esses problemas. Há 6 ou 7 pessoas que eu tive contato, isso não tem nada científico, é bom dizer, há 6 ou 7 pessoas elogiaram esse tipo de seguro. Se não existisse esse tipo de seguro, elas seriam prejudicadas. Portanto, essa frase do senador faz sentido. A segunda frase: governo alega haver fraudes. E, de fato, o governo alega fraudes mesmo. Havendo fraudes, sua obrigação é combatê-la, não acabar com o seguro. É a segunda frase do senador e faz sentido. Ora, se tem fraude aí, tem que combater, tem que investigar, tem que punir os culpados ou os autores da fraude, não acabar o seguro. Terceira frase do senador Fabiano Contarato: não se pode abrir mão de receita que indeniza todas as vítimas de acidente de trânsito e, em parte, ampara o SUS. Chega-se a afirmar de 2 bilhões de reais para o SUS. Só em 2018 foi isso o total, porque 45% do DPVAT é encaminhado diretamente para o Sistema Único de Saúde, professor. Exatamente. E aí, esse buraco lá nas contas do SUS, quem que vai cobrir? Com a supressão deste seguro. Veja, amigos, a última frase que eu selecionei do senador: o SUS e a Previdência não substituem o seguro. Veja, amigos, se nós analisarmos cada uma dessas frases, vamos perceber que ela sustenta uma tese muito substanciosa e que pode sim pôr fim a esta medida provisória
que a meu juízo, eu não sou especialista, a meu juízo, jamais deveria ser mandada para o Congresso Nacional. Agora, segundo a nova determinação, né, do governo, as pessoas que sofrerem acidentes até o dia 31 de dezembro de 2019, elas vão estar cobertas pelo seguro. E o pagamento das indenizações de quem sofreu acidentes neste período deve ser realizado até 31 de dezembro de 2025. Ainda tem um período aí. Antero, quer comentar algo a respeito? Não. Só assinar embaixo do relator. Vamos falar então de educação, Antero? Vamos, já dou meu destaque agora? Vamos fazer o seguinte, então? Vamos chamar um intervalo e na volta a gente fala sobre educação. Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. Vamos continuar falando de política. Vamos falar de Blairo Maggi, que ele quer a candidatura do PP em 2020, mas nega desejo por eleições. O ex-governador Blairo Maggi foi taxativo ao negar que tem alguma pretensão política para o ano de 2020. A afirmação abrange especialmente a possível eleição suplementar, caso haja a confirmação pelo Tribunal Superior Eleitoral da cassação do mandato da senadora Selma Arruda. Antero, professor, Blairo sempre negou, né? Já é histórico ele negar que tem interesse em pleitos eleitorais? Primeiro que assim, se o Blairo quisesse estar se afastando da política, ele não estaria dando palpite para o PP ter candidatura em 2020. Né? Ele está dando palpite para o PP ter candidatura em 2020 por dois motivos. Primeiro, porque talvez seja interessante para uma provável recandidatura dele ao Senado da República, que o partido tem um candidato a prefeito de Cuiabá. Né? E também candidaturas espalhadas no estado inteiro. Ele chegou até a afirmar de que, ainda que não seja uma grande liderança, mas pelo menos para consolidar uma nova liderança. Então ele chega a fazer esse tipo de declaração. Não deixa de ser uma recomendação sábia, mas não é uma recomendação de quem colocou o uniforme do jogo no varal, né? É uma recomendação de quem está calçando chuteira, meia, calção para entrar em campo. Eu acho que essas declarações do ex-governador, ex-ministro, ex-senador Blairo Maggi demonstram um apetite por disputar a eleição. Recentemente ele fez o estradeiro, agora ele dá esse tipo de declaração. É evidente que ele está tentando se reoxigenar para voltar à cena política. Indiscutivelmente, ele é uma liderança muito rica em Mato Grosso e tem condições de disputar a eleição. Porque hoje, com o financiamento de campanha, o próprio candidato pode gastar com a sua campanha. Então, ele teria condições bastante independentes de se autopatrocinar de uma forma bem mais vantajosa que os seus prováveis adversários. Agora, uma candidatura do Blairo Maggi tornaria o pleito interessante. Professor, bastante disputado e bastante polêmico. Com certeza. E o PP, só continuando, no entanto, se organiza para ter a candidatura própria em Cuiabá no próximo pleito. É o que defende o ex-senador Blairo Maggi, maior liderança do partido no estado. E ele ainda avalia que, mesmo que a sigla não possua um nome forte para concorrer ao Alencastre, o caminho está aberto para o surgimento de novas lideranças. O senador Antero foi muito feliz, mas muito feliz, quando fez essa leitura a respeito do posicionamento do Blairo. Se alguém não quisesse participar, não quisesse ser candidato, jamais daria esse tipo de palpite para o seu partido e muito menos falaria isso publicamente. Nós não podemos perder de vista, Luciana, que se nós observarmos, quando estava acabando ou no final do primeiro mandato do Blairo Maggi, o Blairo Maggi usou a mesma estratégia. Ele dizia para todo mundo que não seria candidato à reeleição, mas ao mesmo tempo ele dava palpite no A, B ou C, já preparando o terreno para ser candidato à reeleição ao governo do estado.
quando ele saiu do governo do Estado para a candidatura ao Senado, ele agiu da mesma forma, a mesma tática utilizada que ele está fazendo agora. Portanto, não é de alguém que quer ficar longe das questões político-partidárias. Ao contrário, é alguém que não quer abandonar de forma nenhuma o seu papel dentro do partido. Futuro breve dirá, né? Antero, vamos ao seu destaque agora? Vamos falar de educação? Agora vamos falar de educação. Na verdade, no final do dia de ontem, nós fomos surpreendidos com uma postagem do secretário municipal de educação, avisando a toda a rede municipal de educação que não teria mais a eleição programada porque ele estava atendendo a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. O Tribunal de Contas de Mato Grosso encaminhou no dia 8 de novembro, veja bem que o Tribunal de Contas não, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Contas não tem nada a ver com isso. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso encaminhou no dia 8 de novembro ao Dr. Alex Vieira Passos, secretário municipal de Educação, um ofício no qual ele adverte a Secretaria Municipal de Educação para suspender imediatamente o processo de eleição para diretores de escola, coordenadores pedagógicos, coordenadores de educação e outros cargos que são eleitos democraticamente pela comunidade. E fez isso baseado numa decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo começou a julgar essa matéria em 2011. A Constituição de Mato Grosso é de 2008. Em 2011, alguém peticionou ao Supremo Tribunal Federal dizendo da inconstitucionalidade do artigo e do inciso 4º, artigo, me parece, 237 ou 287 da Constituição Estadual, que garante a gestão democrática nas escolas. Isso ficou de 2011 até agora parado no Supremo. Já tinha existido um posicionamento liminar, me parece que do ministro Paulo Brossard, dizendo que era inconstitucional o artigo nosso. E agora o Supremo decidiu, pelo pleno, de que é inconstitucional o artigo. Em sendo inconstitucional o artigo, por que é que o Ministério Público tem que comunicar à Secretaria de Educação? Porque o Ministério Público é o fiscal da lei. Por isso que fala assim, o Ministério Público é custos legis, é o fiscal da lei. Então ele tem que fiscalizar a lei. Ele sabe que essa lei foi sancionada, ele sabe que essa decisão do Supremo, aliás, não precisa ser sancionada, a decisão do Supremo foi publicada e foi publicada com efeito vinculante. Então ele comunicou o secretário Alex. No mesmo dia 8, o secretário Alex comunicou à Procuradoria do município, que é quem responde juridicamente pelo município. O que é que eu faço? Respondam vocês da Procuradoria ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso diante desta notificação do promotor Miguel Chesarenko. A Procuradoria do município de Cuiabá, num ofício de 2 laudas e meia, encaminha imediatamente ao Ministério Público e diz claramente que já tomou conhecimento não só da notificação, como também do acórdão do Supremo Tribunal Federal e que, portanto, as vagas de diretores, de coordenadores, de gerentes das escolas municipais serão preenchidas por discricionariedade do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Bom, isso não vale só para Emanuel Pinheiro aqui. Vale também para a dona Lucimara em Várzea Grande, vale também para o governador Mauro Mendes no Estado. Entrevistei na última terça-feira
o ex-presidente do Sintep, o professor Henrique Lopes. Falei, e aí, como é que fica agora a gestão democrática? Não, mas o Cuiabá poderia fazer uma eleição. O Cuiabá não pode desobedecer a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, uma ordem do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Está vetada a eleição. O Cuiabá não pode fazer eleição coisíssima nenhuma. Ele reconheceu que não pode e, assim, está na mão de quem Emanuel vai escolher. Qual que é a minha temeridade? Eu vi esse filme. Eu tenho algum tempo na política, tenho algum tempo no jornalismo, acompanhando isso. A educação já foi muito usada por maus cidadãos. O povo, quando quer, não tem jeito. Não adianta o diretor querer enquadrar professores que não vai enquadrar coisíssima nenhuma. Mas, no mínimo, Mauro Mendes ganhou o direito de nomear uma série de cabos eleitorais para a futura eleição de Mauro Mendes. Todos os prefeitos de Mato Grosso ganharam de direito de nomear diretores de colégios. E em sã consciência, vai continuar na direção do colégio no ano que vem alguém que não trabalhe pela reeleição dos atuais prefeitos? Isso vale para os 141 municípios de Mato Grosso. Vai continuar? É evidente que não. Então, a minha preocupação não é essa, porque todo mundo tem o direito de escolher para quem que vai trabalhar, para quem que vai votar. A minha preocupação é que haja uma diminuição na qualidade do ensino. Porque esses cargos de diretores de colégio, muito provavelmente, no Estado, os deputados estaduais pressionarão Mauro Mendes para que eles, deputados, possam indicar, e nos municípios os vereadores pressionarão os prefeitos. Lá em Chapada dos Guimarães, os vereadores vão pressionar a Thelma, ou não vão? Olha, nós queremos indicar aqui a Escola da Água Fria, Thelma. Eu fui o vereador mais votado na Água Fria. Eu que tenho que indicar o diretor de escola. Porque um cabo eleitoral, diretor de escola, é cabo eleitoral quase um general. Então, eu tenho preocupação com o mau uso do cargo. Agora, que foi uma derrota para o setor democrático da educação, foi. Eles entendem o seguinte, que quem foi eleito tem a obrigação de colocar a política pedagógica que defendeu na campanha eleitoral, em execução. E para executar, o cargo de diretor é um cargo de confiança. Portanto, diretor de escola não vai ser mais eleito, vai ser nomeado por Emanuel Pinheiro. A recomendação, por enquanto, foi para Cuiabá. Eu apenas estou ampliando e dizendo o seguinte, vai valer para todo o Estado. Então, a partir de agora, diretor é com o prefeito. Professor, o senhor tem expertise em educação, acha que também prejuízos à frente? Com certeza, Luciano. Para quem conhece a educação no estado de Mato Grosso, no Brasil deve ser da mesma maneira. Houve uma época aqui que deputado A, B ou C era dono de escola. Dono do bom sentido, amigo. Porque era ele que indicava o diretor da escola A, da escola B, e não apenas isso, indicava também professor para lecionar na escola A, B ou C. Nós voltamos exatamente a este período, o que é extremamente perigoso, como muito bem deixou claro o senador Antero. Ok, obrigada, professor. Bem, então a gente finaliza aqui o programa de hoje. Desejo a todos um excelente feriado.